Fala, meu povo! Começando mais uma aula. Vamos falar hoje sobre o Alcorão. Não vamos falar especificamente sobre o Alcorão, né? Vamos tocar em outros assuntos sobre o islamismo, mas analisando bastante do Alcorão, né? Eu ia falar sobre os 5 pilares nessa aula, mas estudando apareceram tantas coisas, novas informações que eu achei interessante colocar, né? Logo agora no início eu já vou colocar aqui a dica do vídeo de um canal que eu já recomendei, que é o Fala Fatuma, tá? Onde ela vai falar nesse vídeo sobre os direitos das mulheres no Islã. E eu acho interessante porque aí você tem duas jovens nesse vídeo islâmicas falando, analisando sua própria religião. Lembrando que essas indicações são questões complementares, né? Assuntos complementares para quem se interessa pelo assunto. Logo ao final dessa videoaula você pode ir nos comentários, acessar os comentários e vai ter um link lá de uma prova, um pequeno questionário sobre o vídeo. Tá? Nesse questionário você preenchendo vai ficar o registro da sua participação aqui, vai chegar para mim, tá, pessoal? Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tá? Que eu vou responder sempre, tá bom? Na medida do possível. Pode até demorar um pouco, mas é o meu trabalho, né? Todo dia eu tô vindo aqui e nós vamos ter vídeos diariamente aqui no nosso canal, tá? Vamos ter vídeos diariamente, então todo dia venha, acesse a playlist da sua turma e para ver se tem alguma coisa nova. Tá? Vamos lá então falar sobre o Islã e o Alcorão. Então, antes do surgimento do islamismo, da expansão do islamismo, a região árabe, né, a região da Península Arábica, que é onde surge a religião, ela era tomada por religiões politeístas. Esse período, os árabes, os islâmicos, chamam de Jihilya. Tá? Jihilya seria o período da ignorância, que eu prometi para vocês que ia colocar a imagem do djinn, né? Os djinns possivelmente são um dos poucos elementos que vão ficar dessas antigas crenças para a atual cultura islâmica, né? Cultura já guiada pelo islamismo. Então, quem são os djinns? São entidades da natureza, seres que estão na natureza e brincam com a vida dos humanos, né? Eles têm poderes e às vezes, se você agradar um djinn, né? Conta as lendas, as histórias, né? Você agradar um djinn, você pode libertá-lo e ele vai te conceder desejos. Mas também não é sempre bacana. A história que a gente sabe é do Aladim, né? Da lâmpada mágica, o gênio concede 3 desejos. Mas nem sempre é assim. Tem histórias, né? Tem lendas árabes que o cara libertou o djinn e o djinn quis matar ele. Eu já li o Mil e Uma Noite, que é um clássico da literatura árabe. E tinha essa história. Interessante que ele liberta o djinn fala, eu vou te matar. O cara pergunta, por que você vai me matar? Eu te libertei. Mas eu já tô nesse vaso há mais de 1000 anos. E eu prometi há 500 anos atrás que quem me libertasse, eu ia matar. Você demorou muito para me libertar. Mas 500 anos atrás não existia. Eu não quero saber, eu vou te matar. Ai. Então, são seres da natureza que brincam com a vida dos seres humanos. Tem muitas histórias sobre eles na cultura árabe, no imaginário árabe, né? Alguns interpretam como sendo anjos caídos também, né? Vamos lembrar que o islamismo ele vem a partir do judaísmo e do cristianismo, né? Então vai ter essa leitura também dos mitos cristãos e os mitos judaicos, tá? Então nesse período da Jihilya nós vimos que antes do islamismo já existia a Kaaba, né? Aquela construção sagrada, e era considerado um local sagrado
mas ali ficava vários deuses. Em registros, né, encontrei registros dizendo que tinha cerca de 360 deuses na Caaba, ídolos dentro da Caaba. Outros que diziam que chegava a 400 ídolos dentro da Caaba. Mas quem eram esses ídolos, né? Coloquei aqui uma imagem de alguns deuses ali daquela região entre o Oriente Médio, Pérsia. Mas na verdade a gente não sabe quem eram esses deuses, né? Nos meus estudos anteriores a esse período agora das videoaulas, eu já não tinha encontrado. E depois, agora vou ter que estudar, e alguns historiadores afirmam que realmente não se tem o registro, ou porque o islamismo conseguiu mesmo, né, eliminar a presença deles, ou porque não se tinha muitos deuses, seriam mais entidades como os djinns, né, que são entidades da natureza, entidades familiares às vezes. Tem um registro de muita adoração aos deuses gregos, né? Os romanos foram influenciados pela cultura grega e possivelmente os árabes também, o que eu não acho difícil, já que depois de um período já com expansão árabe, você vai ver os árabes consumindo muito do que foi a filosofia, muito do que foram as pesquisas, o conhecimento, né, grego, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai ver posteriormente. Então, não se sabe quem foram esses deuses. Havia-se cultos, né? Os deuses gregos muitas vezes mudavam o nome, como mudou em Roma, né? Mas eram esses deuses aí. Uma foto de uma moça islâmica. Por quê, professor? Vamos a algumas curiosidades. O islamismo, quando ele surge numa realidade na qual o Meca, a cidade de Meca, era um centro comercial, era um centro religioso, e nós vimos que as autoridades não gostaram da proposta do Maomé de um Deus único, porque várias culturas iam para ali para adorar os deuses da Caaba. Se você acaba com aqueles deuses, o pessoal vai parar de ir, né? E os comandantes da cidade de Meca queriam o quê? Dinheiro, porque para eles entrarem lá, eles pagavam imposto para adorar aqueles deuses e tal, né? E só que assim, enquanto a galera, os que comandavam Meca, estavam ricos, o povo estava pobre, tá? O povo estava pobre, né? Havia uma grande miséria, muitas pessoas em estado de miséria em Meca, e a cultura pré-islâmica, isso que é o interessante. Nós ocidentais, quando nós olhamos para as mulheres, não vamos parar de falar só dos árabes, depois a gente vai ver que o islamismo está em várias culturas, né? Ele surge na cultura árabe, mas está em várias culturas. Mas as mulheres da cultura, da religião islâmica, a gente vê elas como reprimidas, mas na verdade elas não se veem assim, elas se veem como valorizadas, entendeu? Principalmente se você considerar o princípio, como era antes do islamismo. Naquela sociedade pré-islâmica, ali em Meca, né, naquelas culturas ali, a mulher era tão desvalorizada que às vezes nascia menina e eles enterravam viva, matavam, porque não valia de nada. Entendeu? Então o islamismo, quando ele surge, ele vai surgir com propostas de justiça. Havia muita escravidão, ele vai surgir com proposta de libertação dos escravos, certo? Nos 5 pilares, são as 5 bases do islamismo, a obrigação de dar uma contribuição financeira para os mais pobres, e um dos objetivos dessa contribuição era para libertar os escravos, né? Então, tipo, você é escravo, você é islâmico, né? Eu também sou islâmico, tá aqui uma ajuda para você pagar sua liberdade, né? Vinha com uma proposta de caridade, de valorização da mulher, valorização das viúvas, valorização dos órfãos. Então isso
fez com que muitos aderissem à ideia do islamismo, né? Aderissem à proposta do islamismo, tá? Então aqui uma imagem de uma mulher islâmica, né? Como estamos falando de miséria, aqui uma islâmica em situação de rua, né? Imagem do mendigo também islâmico, né? E recebendo doação. Então aqui uma mulher islâmica indo à praia, outra possivelmente não islâmica. As mulheres islâmicas podem ir à praia, podem se divertir, né? Qualquer cultura é aquela cultura de você não ficar exibindo seu corpo, né? Nem ela, nem os homens, né? Não vai pensar que porque o cara é homem que ele coloca uma sunguinha e vai pra praia, não. É cultura de você cobrir seu corpo, você cobre seu corpo, toma seu banho, curte sua praia, né? Coisa boa aí pra praia, né? Eu gosto muito. Nadar, relaxar, é uma diversão democrática, né? Você não gasta, se você não tiver uma grana, você leva sua comida de casa, né? Que frango com farofa, beleza. Vamos lá então. Então deixa eu ver qual é a próxima imagem. Ah, tá. Vamos deixar aqui a imagem dessa islâmica no tempo. Então quando o Maomé inicia, nós vimos que ele teve uma visão na caverna, né, do anjo Gabriel, e tem uns relatos mais minuciosos de como foi esse primeiro contato. Conta essa história que ele sentiu uma força se aproximando e viu tudo ficar escuro, e sentiu como se uma mão tomasse ele, uma mão gigante pegasse ele e o pressionasse, né? E aí ele ouviu aquela voz dizendo: recita, recita, né? Essa que é a palavra que dá origem ao Corão, né? Recita, recita, e em árabe Quran, né? O livro Quran, recitar ou ler em voz alta. E aí ele viu aquela voz e ele disse que ele não sabia ler, e aí ele viu aquela imagem dos textos, né? Que seria o Alcorão. E aí a primeira coisa que veio na cabeça do Maomé: eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido. E conversou com a esposa dele, Khadija, né? Que era uma mulher mais velha. E ela falou: olha, não, você não tá ficando doido. Possivelmente Deus te chamou para ser um profeta, né? Para ter um chamado. E aí ela dá aquele apoio para ele, né? Se tornar um profeta, né? Eu lembro que quando eu trabalhava, quem é meu aluno sabe que eu sempre conto uma historiazinha para comparar. Lembro quando eu trabalhava numa cidade chamada Tailândia aqui no Pará. E eu trabalhava numa escola que eram várias, e que tinha muita criança, né, ensino infantil, e era muita criança, eles faziam barulho. E aí eu voltava para casa, era perto do horário do almoço, eu voltava para casa, almoçava, me deitava e cochilava um pouco antes de voltar para o trabalho à tarde. E às vezes eu deitava e eu sonhava, e no sonho eu ouvia as vozes daquelas crianças gritando. Eu acordava e eita que eu vou ficar doido. Meu Deus do céu. E imagino que foi a mesma coisa que o Maomé sentiu lá naquela visão, né? Mas ele foi orientado pela sua esposa a encarar aquilo de forma espiritual, né? Então, desde o início, a importância da mulher aí, né? Desde o início do islamismo, né? E assim, então também tem relatos de que o Maomé, ele tinha assim uns ataques epiléticos, como se fossem ataques epiléticos, né? Ele se contorcia, caía no chão e às vezes ficava com o olho fixo, né? Ficava imóvel. E aí quando ele voltava, ele falava a mensagem que ele havia recebido, né? Ele falava a mensagem que ele havia recebido.
E aí ele decorava. Então, o início do islamismo, o Alcorão, né, a palavra recitar, era muito isso, a recitação. Ele recitava a mensagem que ele recebia de Deus. Tá? Ele recitava, e muitas pessoas que ouviam memorizavam aquilo que era falado e recitavam também. Vamos considerar que era uma cultura onde isso era comum. Tá? Onde isso era comum. A nossa sociedade cada vez mais se desapega dessa questão de decorar, né? Que hoje em dia você tem livro, você tem computador, você tem tablet, você tem celular, qualquer coisa. Como era tal música, você vai lá, joga no Google e acha, né? Como era tal texto, como era o nome de tal autor, você vai lá e pesquisa, rápido você acha, né? Mas no passado não, a decorar era importante. Outras culturas também, não só do Oriente Médio, mas da África, o ato de decorar até hoje é muito forte, né? Tem religiões onde eles decoram tantos versos, tantas histórias, que se colocar no livro dá mais de 1000 páginas, né? Então no início do islamismo era muito isso. Inclusive havia os hafis, que eram pessoas que aprendiam o Alcorão, né? Memorizavam o Alcorão e recitavam o Alcorão na sua aldeia. Isso era uma profissão, né? O trabalho do cara era só aprender o Alcorão todo e recitar para a aldeia. Então ele fazia disso a sua profissão, seu meio de vida, tá? É interessante nós analisarmos que quando o islamismo surge, né, quando surgem essas mensagens, não vai se propor uma nova religião ou algo do zero. Não, vai se propor o quê? Uma continuação do cristianismo e do judaísmo. Tá? Eu me lembro que numa época, quando fiz faculdade de ciência da religião, um professor, analisando cultura árabe, falou que para ele o Deus do islamismo não é o mesmo Deus nem do cristianismo nem do judaísmo. Mas se você for ver os textos islâmicos, né, o Alcorão, eles consideram sim que é o mesmo Deus. Né, eles consideram sim que é o mesmo Deus. Né, então, tanto que no Alcorão você vai ver se falar sobre os judeus, vai ver falar sobre os cristãos, sobre Jesus, né, a história do nascimento de Jesus. Eles só não acreditam que Jesus seja Deus. Na verdade, qual é a visão do islamismo? Que tanto os judeus quanto os cristãos, eles no decorrer do tempo tiveram uns equívocos, né? Interpretaram, ou quando foram traduzir alguns textos, traduziram errado, e algumas coisas precisavam ser revistas. Por isso surgiu o islamismo, né? Inclusive a visão do islamismo sobre Jesus é que ele nasceu de uma virgem, que ele foi concebido por Deus, sim, diretamente por Alá, né? Que ele foi o profeta mais amado. O profeta mais amado foi ele, tá? Isso é muito interessante. Ah, professor, mas eu vi uma notícia. Vamos logo tocar nesse assunto. Vi uma notícia que em tal país os islâmicos de lá perseguem os cristãos. Sim. Que há conflito, que há guerra. Há guerra, né? Mas nós não podemos dizer que a religião em si apoia isso. E talvez eu tô querendo tirar. Eu sempre gosto de fazer isso fazia nas aulas presenciais. Gosto de falar só sobre essas questões do terrorismo, porque aqui no Ocidente, quando se fala de islamismo, já se fala de terrorismo. E o islamismo não é só isso. Existem grupos islâmicos terroristas, assim como existem governos que combatem, e governos islâmicos que combatem esses grupos terroristas, certo?
Assim como existiram grupos cristãos terroristas. Então todo cristão é terrorista? Entendeu? É essa reflexão, é essa maturidade, né, que nós precisamos ter. Muitos vídeos têm rolado na internet mais recentemente sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico mata tantos cristãos, né? Que o Estado Islâmico é um grupo terrorista. Mas assim, essas pessoas que eles assassinaram e colocaram na internet, os vídeos, né? Da execução deles, não foram executados por serem cristãos, mas por serem norte-americanos, né? Muitos repórteres norte-americanos, né? Os Estados Unidos que estavam apoiando a guerra contra o Estado Islâmico, e aí num meio de forçar a opinião pública norte-americana a pedir que se tirasse as tropas do Oriente Médio, o Estado Islâmico fez esses vídeos e divulgou na internet. Inclusive são vídeos produzidos, narrados por um terrorista que fala inglês, né? Esse terrorista ficou até conhecido como Jihad Boy lá nos Estados Unidos. Enfim, depois a gente volta e fala mais sobre essas questões, né? Então, no seu início, o islamismo pretendia ser uma continuação do cristianismo e do judaísmo, só que para o povo árabe, né? Aquele povo, como nós vimos que para os muçulmanos, a palavra muçulmano, que significa servo, aquele que se tornou servo de Alá, para os muçulmanos, né? Aquele povo estava na jahília, na ignorância. Então aquele povo que permanecia na ignorância, que não era cristão, que não era judeu, precisava ouvir a mensagem, e essa era a missão de Maomé, tá? Então no início uma tradição oral, as pessoas aprendiam, algumas pessoas viviam disso. E aí nós vimos que em 622 havia uma perseguição a Maomé, né, na cidade de Meca, e aí a esposa dele era rica, o tio dele era poderoso, mas eles faleceram, a vida de Maomé estava em risco, e aí ele foi para Medina, né? Na época não era esse nome, mas se tornou Medina, a cidade do profeta. Enfim, essa parte nós já vimos, tá? Acontece que quando Maomé vem a falecer, acaba o Alcorão. Diferente, por exemplo, da Bíblia. A Bíblia tem os evangelhos, né, que são 4 evangelhos que contam a trajetória da vida de Jesus, né, o personagem principal do cristianismo. Quando Jesus morre, a Bíblia continua falando a mensagem dos discípulos, dos apóstolos, né, e aquilo que os apóstolos interpretavam como cristianismo, né? Mas o Alcorão não. O Alcorão, quando Maomé morre, vai ter aqueles que vão reivindicar, nós já vimos na aula passada, a autoridade do islamismo, mas as mensagens terminam com Maomé. Independente do líder, né? Independente do ramo islâmico, ou sunita ou xiita, a mensagem termina com Maomé. Vai haver aqueles que vão interpretar, né, aqueles filósofos, aqueles líderes, aqueles estudiosos que vão interpretar a mensagem de Maomé, mas acaba com Maomé. Então no ano 651 é criado um comitê pelo terceiro califa Othman. Cadê a imagem do Othman? Esse cara aqui. Meio difícil, já falou que é meio difícil de conseguir umas imagens porque eles não trabalham muito com imagens, né? Pois seria um pecado. Algumas imagens a gente consegue fazer uma referência. Então esse aí, o Othman, o terceiro califa, ele fez um comitê para se juntar às mensagens do profeta Maomé. Se juntar aos versos que estavam espalhados, tá? Esse comitê, essa formação do comitê no ano 651 não é uma informação histórica.
é parte da tradição do Islã. Né? Essa informação é uma parte da tradição. Mas como eu falei, às vezes essas tradições, essas crenças podem não ser provas, mas são evidências de que algo aconteceu. De que em algum momento da história houve um comitê, né, que buscou reunir as mensagens de Maomé. E como era esse comitê? Saiu procurando pessoas que haviam decorado as mensagens. E eles sempre contavam com 2 testemunhas oculares, 2 pessoas que viram o profeta pregando. E aí trazia-se alguém ou trazia-se um texto, né? E aí analisava-se essa pessoa que decorou esse Hafiz, né? Ou uma outra pessoa que sabia. Vai, fala aí o que você sabe da mensagem do profeta. E começava a recitar, aí 2 testemunhas oculares diziam: realmente ele falou isso, então registra, guarda. Ele não falou isso, corta. Não lembro. Uma dizia não lembro, outra dizia não lembro, nunca ouvi ele falar isso, corta. E depois que se reuniu todos os textos, né, fez esse levantamento dos textos, né, aqui um estudo do Alcorão. Depois que se fez esse levantamento dos textos, ao pegar aqueles que não entraram, aqueles que o pessoal diz: não, isso aqui eu não lembro dele ter falado, ninguém nunca ouviu, e foram destruídos, né? Então hoje, se você pegar existem textos cristãos, existem textos que os cristãos não aceitam como sendo a mensagem de Cristo, não aceitam como original, chamados de apócrifos. Assim como existem textos judaicos que os judeus não aceitam, né? Tem até um texto de Enoque, que é um personagem bíblico, tem um livro que teria sido escrito por Enoque, que os judeus e os cristãos hoje não consideram como tendo sido inspirado, né, como real. Só que a Bíblia cita, né, os cristãos do passado acreditavam e usavam como referência. Então eles citam esse livro de Enoque. Né? Só que do Alcorão não tem, porque os que existiam foram destruídos, tá? Talvez essa é uma das especulações dessa situação, né, do que precisou se fazer um comitê e tal, era que não havia uma autoridade religiosa definida, né? O islamismo aí não tem sacerdote. Tem os sheiks, que são pessoas que estudaram o Alcorão. Hoje em dia normalmente são pessoas que quem é o sheik? Uma pessoa que estudou filosofia árabe, ou filosofia islâmica, desculpa. Uma pessoa que é formada em direito, né? E aí conhece a escritura e é considerado sheik, né? Mas não é um sacerdote, certo? O Alcorão hoje ele é composto de 114 suras ou suratas, né? Seriam os capítulos, certo? É interessante que na época das cruzadas, das guerras do cristianismo contra o islamismo, os islâmicos estavam se espalhando, o governo, o império do Islã estava se espalhando pelo Oriente Médio, chegou a conquistar Jerusalém, e aí a Igreja Católica viu aquilo como uma ameaça, né? Alguns historiadores vão interpretar como uma ameaça religiosa, outros como uma ameaça política. E aí o Papa vai incentivar as cruzadas, que eram batalhas para se retomar a Terra Santa. Vai haver a primeira cruzada, eles vão retomar
a Terra Santa, mas aí depois os islâmicos vão tomar de volta. É interessante que quando os islâmicos tomam de volta Israel, eles vão ser comandados por um líder que era Saladino. Saladino era um líder político, mas era também muito religioso, estudante do Alcorão. E aí ele cerca Israel, prende todo o exército cristão. E aí Saladino toma a decisão, é incentivado pelos seus conselheiros a deixar aqueles cristãos irem embora, né? Então ele fala, olha, deixem suas armas e vocês podem ir, estão livres. E um ato de hombridade, né? Um ato de misericórdia, porque Alá, Deus, é visto como Deus de misericórdia, entendeu? E eu acho lamentável que quando se fala de islamismo, né, só se busca falar do ruim, dos terroristas, só se busca falar das guerras, não se fala dos atos de misericórdia. Havia uma guerra, cristãos e islâmicos, e a atitude dos islâmicos foi de poupar a vida dos cristãos, entendeu? Então, de forma alguma eu vou querer defender, como vocês sabem, não estou aqui pregando nenhuma religião, não sou islâmico, não estou aqui para converter ninguém, mas eu acredito que deve ser feito justiça, né? Eu só vejo falarem mal dos caras, da religião, e o lado bom. Bom, como nós vimos, você não tem uma exploração da imagem no islamismo, então a arte islâmica ela vai muito pela caligrafia, né? Aqui você está vendo como os textos eles eram trabalhados, ao Corão aqui, ó, como eles eram trabalhados, obras de arte, né? A caligrafia árabe que é diferente da nossa, então você vê, parece uma imagem, um desenho, mas é uma caligrafia aí feita de forma artística, né? Aqui o estudo do Alcorão mais uma vez. E aqui uma surata que fala sobre cristãos e judeus, né? Os fiéis, os judeus, os cristãos e os sabeus, enfim, todos os que creem em Deus no dia do juízo final e praticam o bem, receberão sua recompensa do Senhor e não serão presas do temor, nem se atribuirão. Surata 2:62. Então, claro. Aí, mas em tal verso diz tal coisa. Claro que interpretar, podem haver 1000 interpretações sobre os textos sagrados. Eu, por exemplo, conheci um cristão, um amigo meu, que lia a Bíblia e interpretava que Jesus era a favor de se utilizar armas. Ele fez essa leitura da Bíblia. Falava que Pedro andava armado, né, e que Jesus era a favor do porte de armas. Então, o que é que eu posso fazer? Não estamos aqui para debater interpretação bíblica teológica, né? Estamos aqui para analisar as religiões como fenômeno social. Então, mas estamos vendo um trecho que mostra uma proximidade entre judeus, cristãos e islâmicos, né? E no início da religião, tá? E aqui uma reunião mais recente, né, onde cristãos, judeus e islâmicos se reuniram, né, fizeram uma reunião para manifestar uma aproximação, um trabalho de oração juntos, já que são 3 religiões que surgem no mesmo espaço, na mesma cultura, né, uma cultura muito próxima, que é ali da região do Oriente Médio. Apesar, como eu falei isso nas aulas sobre cristianismo para o 6º ano, apesar o cristianismo que chegou para nós é um cristianismo que veio da Europa, né, com muitas tradições europeias, mas ele surge ali na região do Oriente Médio. E vamos nos despedir aqui com a imagem delas, né, o Voice of Beesprout, que é uma banda de rock, uma banda de
heavy metal de meninas islâmicas, né? Elas que são lá da Indonésia. Hoje a maior comunidade islâmica está na Indonésia e tocam rock and roll, tocam muito bem. Sigo elas no Instagram, elas fazem um som bem bacana, que agita, tá bem animado. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de ver o teste no final. Alguns comentários que eu vi hoje dizendo: professor, eu não estou conseguindo acessar o teste, né? Não consegui acessar. Pessoal, acontece, né? Acontece. Eu não, talvez, se você não conseguir da primeira vez, tente a segunda. Talvez seja a sua internet, tá? Ou talvez tenha dado algum problema na configuração da prova. Não se preocupe que haverão outros testes, tá? Haverão outros testes e a sua participação ficará registrada. Se inscreva no canal, né? Dê um like, comente. Não com o objetivo de tornar o canal famoso, mas com o objetivo de registrar sua participação. Tá bom? Então, a todos aqui, um forte abraço e tchau!